Daí, turma, como é que estão? Espero que estejam bem, saudáveis, se cuidem. Eu resolvi gravar o vídeo para a gente fazer o feedback aqui, também através do vídeo, que eu acho que é importante também, ao invés de ter só material escrito. Até porque eu tô com saudade de vocês também, então tinha mato um pouquinho da saudade. Olha só, a questão trazida para vocês então foi o caso da Maria Oliveira Borba, que era casada com o Paulo, tinham 2 filhos, ele funcionário público do município com uma renda de R$ 5.000. Adquiriram no curso da União então um veículo, a casa onde moravam e uma casa na praia. O regime era da comunhão parcial de bens. Nos últimos meses o Paulo passou a ter um comportamento diferente, começou a discussão em casa, uso de droga, a não ter paciência mais com os filhos, com a esposa, etc. Até que chegou um momento que ela descobriu que ele voltou a utilizar drogas e, em razão disso, e com a última discussão, acabaram por dar uma confusão, chamar a brigada militar. Ela foi obrigada a chamar a brigada militar, naturalmente pelo comportamento violento dele. E ele acabou saindo de casa e indo morar com a mãe dele. Em razão disso, vocês foram procurados para que garantisse todos os direitos que ela tem e também para naturalmente regularizar a questão dos filhos, né? Então a ação a ser proposta para dissolver essa união e regularizar a situação é uma ação de divórcio com pedido de liminar. Então este era a peça que vocês iriam utilizar para resolver essa questão. Então, para que se faça a análise de qual solução jurídica dada, conforme que está sendo perguntado, você tinha que fazer essa análise. Bom, ela quer resolver e garantir todos os direitos. E quais são os direitos que a mulher tem, que o homem tem, quando uma união já não está mais indo bem e que eles querem dissolver isso e regularizar? É a ação de divórcio. Nada impede que faça a separação judicial, mas como a lei hoje não exige mais aquele tempo mínimo de separação judicial, separação de fato razoável, que já faça logo o divórcio e resolva toda a questão. Quais os pontos que vocês teriam que necessariamente analisar? Assim, bom, eu sou advogado da Maria, e quais são os direitos que ela tem? Ela tem direito à partilha de bens, ela precisa regularizar a questão da guarda, visita e alimentos aos filhos e também, considerando que na qualificação dela ela é do lar, ao menos por um tempo ela tem o direito sim a receber a pensão alimentícia do marido até que ela ingresse no mercado de trabalho e possa se manter sozinha e com o seu trabalho. Questões urgentes que têm que ser resolvidas nesse processo, né? A questão da liminar. Tem a questão de que ele saiu de casa porque a brigada o obrigou, mas ele ameaçou voltar para casa. Então, essa situação tem que ser trancada, vamos dizer assim, não permitir que ele retorne. Então, uma liminar de afastamento do lar, para que ele se mantenha afastado. Tá? Lá nos poderes gerais de cautela, o juiz pode determinar que o camarada se mantenha afastado para bens da integridade física dela, moral também, e dos filhos. Seria salutar que tivesse uma ordem judicial para que ele se mantivesse afastado de casa. Outra liminar que pode ser pedida também, que deve ser pedida, é a questão dos alimentos. Né? Os alimentos em relação às crianças é bem tranquilo porque a própria lei já regula isso, e a própria lei de alimentos também, ou seja, o juiz, na medida que ele recebe a inicial, ele já vai fixar alimentos em favor dos filhos. Então, é bem tranquilo, assim, não precisaria nem ter um capítulo de liminar em relação aos filhos, porque isso decorre de lei. Separou quem está com as crianças tem direito de receber um valor para destinar para as crianças e para manter ela. Mas em relação aos alimentos para a esposa, aí sim, porque daí é um alimento para maior de idade, a lei de alimentos não regula isso, e a mulher tem que sim demonstrar que ela não consegue se manter pelo menos por hora sozinha sem a ajuda do marido. Então seriam basicamente duas liminares. A questão da guarda também da criança, né? Em razão de que ele foi um viciado e voltou para o vício, talvez as visitas e a guarda compartilhada não seja algo, pelo menos por enquanto,
de razoável. Pode ser temerário que esse pai, dependendo do grau de dependência química, tenha um livre acesso às crianças, que as visitas ocorram normalmente, que possa ser uma guarda compartilhada. Muito mais razoável, pelo menos no momento do ajuizamento da ação, é que seja pedido a guarda unilateral para que a mãe cuide dessas crianças e que essas visitas sejam, de certa forma, restringidas ou vigiadas, enfim, de uma maneira que as crianças fiquem seguras. Certo? Então, tem a questão da liminar em relação ao afastamento do lar, dos alimentos para a esposa e também da guarda e visita que tem que ser regulamentada provisoriamente e liminarmente, de forma que proteja o interesse dos menores. Tá ok? Então, assim, em relação ao endereçamento, galera, que é a primeira coisa que a gente vai ver lá, para onde é dirigida essa ação de divórcio? Considerando que são menores e que tem também pedido de alimentos, especialmente para os menores, é no domicílio da autora, da mulher, no caso, na circunstância que foi apresentada agora. Até porque não existe ali nenhum elemento de que ele esteja morando em outra cidade que não Torres. Então não foi algo que eu pretendi questionar, assim, para onde vai? Não estão em cidades diferentes. O que pode alterar, galera, é a questão de para qual juízo. Nas comarcas em que tem vara especializada, vara de família, por exemplo, se dirige para a vara de família. Torres não tem vara especializada, então é vara civil. Mas se é num grande centro, por exemplo, Porto Alegre, vocês iriam dirigir para a vara de família, porque este é o juízo que iria julgar essa ação, ter a competência para julgar essa ação. Então, o direcionamento seria para a vara de família e sucessões. No mais, como é que inicia ali, galera? Bom, a qualificação, tranquilo, né? Tá na lei ali, né? A qualificação das partes. Então, a autora, ela, tá? Vem para o seu procurador, com base no artigo tal, que trata ali do capítulo do divórcio, propor ação de divórcio com pedido de liminar contra fulano de tal. Esse nome da ação, galera, vocês não precisam botar ação de divórcio acumulado com alimentos, com partilha, com visita, guarda, porque se pressupõe que numa ação de divórcio vai se regulamentar exatamente isso. Então não precisa colocar isso, galera. Bota se tem liminar ou não. Então, ação de divórcio litigioso com pedido de liminar. Deu. E o juiz depois, na medida que vocês forem desenvolvendo a peça e observar os pedidos, também o juiz vai saber o que vocês estão querendo. Não precisa necessariamente vocês colocarem ali no nome da ação isso, né? Um super nome de ação. Ação de divórcio litigioso com pedido de liminar é suficiente. O que vem depois, galera? A questão, os fatos. O que aconteceu para justificar o ajuizamento desta ação? Então, os fatos como ocorreram de forma cronológica, ou seja, foram casados, tiveram 2 filhos, fulano e beltrano, adquiriram os seguintes bens, tais e tais. A relação ia bem, entretanto, face ao comportamento do réu, né, que passou novamente a utilizar drogas, culminou que no dia tal, acabou saindo de casa e tal, e fazer uma narrativa daquilo que aconteceu. Não precisa esmiuçar muito isso, tá, galera? Porque, assim, a questão da justificativa, do divórcio, a culpa, tudo isso ficou para trás. As pessoas simplesmente não querem viver juntos, não vivem e pronto, divorciam e acabou. Então, todo aquele dramalhão de como aconteceu, da droga, vocês podem utilizar lá no capítulo da liminar no afastamento. Nesse primeiro momento, a narrativa é: casaram, tiveram filhos, tiveram bens, deu tumulto ali, se separaram e ele saiu de casa, não estão mais morando juntos. Essa é a primeira parte. O que vocês vão regulamentar, então, na questão do divórcio? Primeiro, o divórcio em si, né? Então, ali vocês vão criar um capítulo do divórcio. E aí a maioria foi bem assim, disse, não, como antes referido, não tem mais interesse em manter o vínculo conjugal, em razão disso, está a promover a ação de divórcio, o artigo tal estabelece tal, a doutrina diz isso, a jurisprudência diz também que pode, independente da vontade do outro cônjuge, sem exigência daquele tempo, né, de separação de fato, o tempo da separação judicial, e depois vão concluir o assunto, sempre colocando jurisprudência, tá, galera? E depois vão concluir, assim, possui o direito de requerer o divórcio e, portanto, é o que pretende que ocorra. Depois, nós vamos partir para as outras questões.
né? Vocês podem primeiro fazer os filhos, depois a partilha de bens. Aí tanto faz, pode falar da partilha, depois filhos ou filhos, mas façam por ordem de importância, e me parece que a importância é dos filhos. Então você monta lá, quanto aos menores, da guarda. Vamos falar da guarda, vamos dizer que as crianças estão com a mãe, que estão bem, que estão amparadas, que permanecer com a mãe assegura o melhor interesse das crianças, etc, etc. Doutrina, legislação, jurisprudência, conclui. Das visitas, como é que vocês entendem que deva ocorrer a visitação? Aí vai da pretensão de cada um de vocês. Mas as visitas tem que levar em conta que ele é um dependente químico que precisa de ajuda, que precisa de tratamento, que por enquanto não é saudável que ele tenha uma visitação normal para as crianças. E aí vocês vão fazer uma proposta de visitação, colocando inclusive essa questão do princípio do melhor interesse da criança e procurar a doutrina, a jurisprudência a respeito da questão da visitação nestas circunstâncias. Tá? Então segue a mesma linha. Fato, argumentação, o direito, que é legislação, doutrina e jurisprudência, e uma conclusão a respeito do assunto, tá? Então a gente falou da guarda, falou da visita e depois agora dos alimentos. Os alimentos, galera, em relação às crianças, o que vocês precisam dizer basicamente é possibilidade e necessidade. Então vocês vão argumentar, né, que ele é funcionário público, possui uma renda de R$5.000 por mês, que as crianças necessitam, frequentam a escola, blá, blá, e que precisam da grana, e que é razoável que seja fixado num valor X, que normalmente para duas pessoas é em torno de 30%. Colocar doutrina, jurisprudência e legislação, e depois concluir o assunto, tá ok? Então, feito isso, então, a questão do capítulo dos menores, que tratou da guarda, visita e alimentos, vamos passar para a partilha de bens. Então, da partilha de bens, conforme antes referido, o casal possui os seguintes bens, e aí vão descrever esses bens, certo? No direito, vocês vão falar ali a questão de que em regime de comunhão parcial de bens, 50% para cada um. O que diz a doutrina, o que diz a jurisprudência, e vão concluir dizendo assim, haverá de ser partilhados os bens na razão de 50% para cada um. O meu limite de tempo ali dos 15 minutos está terminando, então eu vou encerrar aqui e vou iniciar a questão das liminares e depois do pedido. Falou?